Eu encaro os caras que trabalham com saúde, com medicina sem fronteiras, sabe, essas coisas assim. Acho que eles são meio missionários, assim. Mesmo aqueles que não fazem nada internacionalmente, porque é uma abdicação, né? Só, Uhum. só que, para mim, o policial, por exemplo, ele tem que ter o mesmo espírito de porco que o bandido, sabe? Espiritualmente falando, entende? Porque num ou no outro momento ele vai ter que atirar para matar, né? Sim. E aí você pensar que você é responsável pela morte de alguém, né? Pelo desencarne de alguém, eu acho uma carga muito pesada para um ser humano decidir voluntariamente. Então, eu acho que espiritualmente, né, Mas policial, que, teoricamente, eles são primeiro orientados para tirar o sentido de neutralizar, não para matar. Né? Mas não existe. não existe, cara. Na hora do Do calo. aperto. Né? Quando aperto, você atira a cabeça, já mira na cabeça do cara ou no peito. Né? E tem aquele que atira com a caneta, né? Também. Também. Que é o modelo, modelo mais que está tendo atualmente. Eu acho que eu penso assim, tem pessoas que ficam numa zona de conforto. Então elas não fazem, mas induzem os outros a fazerem. Então, eu acho que esse acho que é a pior conversa. Esse é o pior. Esse é o pior. Então, assim, uma pessoa fala assim, eu não roubo, não sou criminoso, mas vai lá e compra um celular roubado. Eu não faço nada de errado com a sociedade. Aí vai lá e manda roubar o carro para ganhar dinheiro do seguro. Ou então vai lá e compra peça, né, de carro roubado. Mas assim, a questão do seguro, por exemplo, né? Muita gente manda roubar as casas e os carros para ganhar o dinheiro do seguro. Mas a pessoa não tem coragem de, né, de ir lá e roubar, mas ela contrata os ladrões para fazer isso para ela. Então, eu acho que esse pessoal que fica por trás, nos bastidores, eles são piores do que aqueles que se colocam à frente, né, que correm o perigo. Porque depois não tem como provar que eles fizeram isso, né? Mesmo que se os bandidos são presos, fala que foi que mandou roubar, ninguém acredita. Mesmo vamos voltar para os políticos. Não sei, quando eu estava vendo que matéria que estava vendo, estava investigando uns caras lá e foram lá ver, conseguiram quebrar o sigilo bancário do cara. Quando foram ver, não tinha nada em nome dele. Óbvio que não. O cara não é trouxa de botar bens e contas e o que for no nome dele. No aniversário da Jaque, no aniversário dela, eu recebi uma mensagem, né, no WhatsApp, assim, ela falando assim, oi, irmã, tudo bem? Falei tudo. Ela falou assim, eu mudei o número do meu celular, te avisando. Aí eu já sabia que não era ela, porque a Jaque nunca, nunca me chamou de irmã. Nunca. Ela só me chama pelo nome. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Manda um Aí ela pix, falou né? assim, então, dá para você fazer aquele... Dá para você fazer um Pix para mim? Aí eu falei, tá. Me passa a chave e o valor que eu faço, né? Fiquei lá falando, fingindo que tava... Eu vou pegar o CPF da pessoa, Pix dela, para ver quem é, né? Aí nisso eu mandei mensagem para ela, falei, já que tem alguém usando o seu celular, mandaram mensagem falando que era você e não falou meu nome, né? Me chamou de irmã. Então avisa pro pessoal aí, então eu vou começar a mandar mensagem e pedir dinheiro. Ela falou, tá bom. Aí ela falou assim, mas você bloqueou? Eu falei, não, eu tô conversando com a pessoa para ver se ela me passa
a chave do Pix para eu fazer o depósito. Aí ela falou assim, pode fazer R$ 1.400 na minha conta, e deu o número do Pix, né? Aí eu peguei o número, aí me deu o CPF da pessoa, aí eu olhei o que era, aí mandei para a polícia. E aí expliquei o que estava acontecendo, né? Aí o policial falou assim para mim, é um laranja, com essas contas digital, a pessoa que eles vão depositar na conta, ela nem sabe muitas vezes que esse dinheiro caiu para ela. Eles já abriram uma conta digital no nome de uma outra pessoa, com o CPF dessa pessoa. Então, não dá para a gente pegar essa pessoa que eles te mandaram o CPF. É um laranja. Eu falei, que coisa doida, né? Só que eles já sabem. Eu falei, mas não dá para entrar em contato com a pessoa e falar que estão usando o CPF e o nome dela, né? Aí ele falou assim, dá para a gente ficar fazendo tudo. Pra variar, né? Você vê, se eles quisessem, eles pegavam. Se quisesse pegar, pegava. Você tem ali um número de celular, você tem um CPF, você tem o contato da pessoa, mas é tanta gente que faz isso que acho que eles nem se preocupam mais. Eu falo assim, não liga não. Eu falei, tá bom, então, obrigada. Vou discutir. Liga não Assim, e não liga para nós. Interesse, sabe? O cara já começa na preguiça, né? Eu falei, nossa, eu já, no meu pensamento, né? Eu já ia pegar o CPF, já ia descobrir quem era, a pessoa já podia ser presa, ou a outra pessoa, já que ele fala que é um laranja, poderia ser acionada, né, para poder ver o que está acontecendo com o nome dela. Eu só falo, tipo assim, foi tanta indiferença que eu fiquei indignada, sabe? Porque, assim, são pessoas que estão ali para isso. Deveriam estar ali para isso. É a mesma coisa, por exemplo, você pegar qualquer área de profissional ali, né? O cara tá ali para atender, para resolver. É o mesmo caso do político, né? O político tá ali para trabalhar por você. Tem gente que fica lambendo o peão, dizendo, não, mas o fulano é bom. Não, cara, o fulano é seu contratado. Ele não tem bondade ou ruindade. Ele tem que ser eficiente. Tem que ser bom. Só isso. Parece pouco, mas não é. Tem que cumprir com o dever, só isso. É só fazer o que para coisa a qual foi Foi designado. designado. Não dá nem para dizer que foi eleito, né? Porque os caras usam de todos os artifícios para justificar suas tratações e tal. Com relação à política, eu acho que tem muita coisa que a gente não sabe. Deve acontecer Tudo. coisa ali dentro. Quase tudo que a gente não sabe. Eu acho que a gente não sabe o que rola ali dentro. Primeiro que eu acho que a gente não é independente, né? Acho que o Brasil não é independente. Tem autonomia para fazer tudo que quer. E algumas coisas eu acredito que dá para fazer, mas muitas coisas eu acho que a gente não conseguiria. Por isso que eu falo que não tem muita esperança, não, porque tem que mudar muito ainda, né? Tem que mudar tudo. Pessoas precisam estudar também, observar o dia a dia, como que a política influencia na vida delas. Entendeu? Essa semana mesmo teve um menino que entrou lá, ficou numa salinha. Salinha não, é aberto lá, mas tem parece uma gaiola, que tem umas grades assim. Aí, quando eles não têm o que fazer, eles vão lá conversar comigo. Aí o menino sentou e falou, tia, eles me chamam de tia, você vai votar? O que é desesperador, não? O que é Tem desesperador. 17 anos. Aí ele falou, você vai votar? Aí eu falei, vou. Ele falou assim, quem que você vai votar? Eu falei, ainda estou estudando, tô vendo, né? Eu falei, eu não sei, eu só sei que eu não vou votar. Não, não falei nada, porque eu não sabia o voto dele. Eu falei assim, eu ainda não sei, eu estou estudando quem que eu vou votar. Aí ele falou assim, porque eles acham que só tem o Bolsonaro e o Lula, né? Aí ele falou assim, é o primeiro ano que eu vou votar. Aí eu falei para ele assim, que legal, né? Ele falou assim, meu pai fez eu tirar o título para votar no Bolsonaro. Então ele
Ele vai votar porque o pai dele mandou tirar o título para dar voto pro Bolsonaro. Aí eu falei para ele, mas você só vai votar porque seu pai mandou? É. Aí eu falei, e por que você vai votar no Bolsonaro? Porque seu pai mandou? Ele, não, tia, porque eu gosto dele. Eu falei, mas por que você gosta dele? Não sei. Eu falei, o que ele fez? Ele tá melhorando, né? Brasil. Eu falei, em que sentido? Baixou a gasolina. Aumentou 3 vezes, abaixou 2. Comprou vacina. Aí eu falei para ele, pensa direitinho. Já que você não vai pela cabeça dos outros, senta, estuda. Você já tem o nosso governo, vocês acham que só tem o Lula e o Bolsonaro. Então pega os dois, olha bem para o que um fez, o que o outro fez. Ele, mas o Bolsonaro, tia, ele não fez muita coisa, porque ele pegou um período de pandemia, de guerra, né? Então não dava para ele fazer as coisas. Como que ele ia fazer? Eu falei assim, então, é aí que era para mostrar que ele poderia fazer. Porque na hora de comprar vacina, muitas pessoas morreram por causa dele. Aí ele falou, não. Eu falei, sim, que ele demorou. Você viu tanto que ele demorou para comprar? E quando ele foi comprar, já quase não tinha mais. Aí ele ficou olhando assim, pensando. Eu falei, vocês têm que pensar, gente, não é assim. Porque o pai mandou, porque fez 17 anos, 16 anos vai poder votar. É uma coisa muito séria. Sei que ele ficou quietinho, ficou ouvindo, não discordou, né? Porque eles, adolescente é fogo, né? Eles se sentem contrariados, eles querem trazer um monte de... Tipo, eles querem te convencer, né? Que a gente está errado. Eu falei, conversa com os professores de sociologia e vê com eles. Já que pelo jeito, você só acha que foi bom, que ele pegou uma fase difícil, eu já acho que na fase difícil ele poderia ter feito campanha. Então, vê com eles, né? Professor de sociologia, professor de história. Conversa com eles um pouco, para vocês saberem quem vai votar direitinho. Aí ele falou, tá bom. Mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, pessoal... Aí hoje eu tava limpando a casa e o discurso do Bolsonaro foi esse. Ele falando assim, porque eu peguei a pandemia, a guerra, né? Nós conseguimos passar por uma pandemia, pela guerra no meu governo, como se ele tivesse feito alguma coisa. Então as pessoas elas acham que é legal, que foi bonito assim, sabe? Falei para ele assim, mas o que você acha que ele poderia ter feito se não tivesse tido a pandemia? Como que a gente estaria hoje? A pessoa não sabe responder, né? Então você vê, não sabe nada Não, mas isso aí é fácil de pegar. O Bolsonaro mesmo, enquanto ele era deputado. Vai ver alguns projetos que o cara fez, assim, nada. O cara, assim, e passou não sei quantos mandatos ali no Brasil. Qual foi o projeto de relevância que ele chegou lá e apresentou e foi aprovado? Gente, eu nunca tinha escutado falar desse homem. Nada. Não, mas justamente porque ele não fez nada. Então, aí eu falei, Então, nossa, você chega, candidata a presidente, uma pessoa que parece que surgiu do nada. não surgiu. Eu lembro dele, assim, aquela contenda que ele teve com o Jean Willis lá, enfim, tipo, o Willis deu uma cusparada nele no meio de uma sessão dessa, enfim, aí dali de diante ele começou a crescer um pouco mais, ele chegou também a ser entrevistado pelo Jô, queria fuzilar o Fernando Henrique Cardoso, qualquer coisa nesse sentido. O cara já era da pá virada, assim, né? Porque ele era deputado federal. O cara não fez... Oi, fala. Não, eu ia falar para você propor um rumo para essa prova, Zé, porque Não, hoje, por exemplo, é. saindo um pouco de casa, né, do nosso mundinho, para não ficar tão bairrista, eu tô com dó da Liz Truss lá na Inglaterra. Essa foi um abacaxi, cara. Não, a rainha acho que a rainha morreu acho que horas depois que ela saiu. Ela foi lá visitar a rainha lá na Escócia, acho que deu no dia seguinte a mulher morre, né? Em um mês,
Aconteceu de um tudo nessa vida. Não, dessa mulher, assim, ela falou, meu, o que eu vim para... Onde, assim, ela entrou no olho do furacão, literalmente. Ainda vai ter que lidar com o Brexit, ainda aquele negócio não está todo concluído. Lá, carne de pescoço, rapaz. Mas assim, aí pegando aí o que a Carla falou, é aí que surgem os grandes estadistas, cara. Cara, pensa no Churchill. Vamos pensar lá na Inglaterra mesmo. Cara, o cara pegou um abacaxi dos infernos, cara. O cara foi lá e conseguiu derrotar o Hitler, sabe? E assim, contra tudo e contra todos. Então, daí que você vê que surgem os grandes estadistas, né? Mesmo, assim, não sou muito fã dele, mas o Roosevelt também, né? O cara pega lá os Estados Unidos lá na sarjeta e traz para cima, enfim. É quando você vê o cara tem tino pro negócio. Que é política, assim, no mundo inteiro. Sabe? Tem lá, todo mundo tem seus rabos presos. Isso é notório, sabe? Isso aí, assim, ninguém assume, claro. Ninguém vai louco de fazer isso. Todo mundo sabe que tem. Mas aqui parece que a regra é essa, né? Vocês falam assim, que vocês têm esperança. A desesperança vem daí, né? Porque, assim, você não... Cara, você não vê, cara. Você fica entre o sujo e o mal lavado, o roto e o rasgado. Sabe? Que nem o meu colega disse lá no meu departamento. Ele falou, isso ele cantando a bola no passado. Bom, nas eleições próximas, vamos ter que escolher entre o crime organizado e desorganizado. Você vai ter muito que escolher. Sabe? Por qual mês você vai crescer roubado, sabe? Então, assim, é lamentável, assim, é desesperador. É desesperador e desesperançoso, né? Por isso que pegando aí a lamentação de vocês aí. Ah, sim. Eu, especialmente porque, não, assim, independente do... A gente vai entrar na semana de eleição, né? Da última prévia, antes do primeiro turno. Então, assim, se você olhar na população também, os caras estão muito tensos, cara, muito, assim, a gente já falou sobre isso, né? Todo mundo muito agressivo, um querendo matar o outro, um querendo cortar a cabeça do outro, tá meio esquisito, assim, né? Nesse aspecto, porque, no fundo, a gente deveria estar trabalhando e cuidando um dos outros, né? E não querendo matar um ao outro. Assim, a alternância de poder, ela é salutar. Você ficar muito tempo, uma corrente, ficar muito tempo no poder, não é legal. Você vê assim, o caso clássico aí, o emblemático, são os Estados Unidos. Né? Eles ficam alternando entre republicano, democrata, democrata, republicano, fica no vai e vem. Mas é aquela tal história. Quando eles precisam se unir e pensar no bem da nação, nos Estados Unidos, eles se unem. Quando eles têm, entre aspas, um inimigo comum, beleza. De alguma forma, eles dizem assim, vamos botar essas diferenças de lado, vamos pensar nesse bem comum. E aí, eu entendo, eu nunca, assim, não sou muito expert nos Estados Unidos, só fui para lá uma vez, aliás, pouco sei deles lá, não tenho muita noção deles. Para que lugar você foi? Eu fui uma vez para Baltimore. Eu tive que dar uma palestra lá em Baltimore, fui para Nova York, e peguei um carro em Nova York, até atravessei para Pensilvânia e fui para Baltimore, fui para Maryland, né? Mas enfim, assim, o que eu sei deles são os canadenses. Assim, o canadense, assim, eu vou conversando com ela, eu conheço porque eu morei lá. Conversando, trocando uma ideia com o canadense, eles falam, olha, a gente tolera os americanos, né? Porque esses caras são nosso parceiro comercial, o cara é bacana, nós somos obrigados a tolerar, assim, ter um nível de tolerância muito grande com eles. Isso são palavras de um canadense. Mas, independentemente, assim, nesse aspecto, é engraçado, tudo que te importa, assim, distorcido, né? Então,
o que era para ser uma alternância de poder, a gente importou com uma polarização, com essa maldita polarização que os dois lados sustentam. Isso aqui, ali ninguém tem, não é santo. Quando assume que lembro lá atrás o Lula falando daqueles discursos nós contra eles, e era da época do Lula também, assim, de onde que o Bolsonaro surgiu? Não surgiu do nada. Ele surgiu da incompetência do PT. Né? E agora está isso. Estão tentando se livrar disso aí e vamos ver se consegue semana que vem. Mas um gerou o outro. Um alimenta o outro. Se retroalimenta. Sim. Então, e para eles, assim, se eles forem um pouquinho espertos, assim, ou já são, e eles ficam só fazendo esse jogo de cena para o resto da população, cara, vamos nos espinafrar mutuamente, mas sem apertar o botão. Tá? Não vamos apertar o botão, porque assim, senão a derrota de um vai ser a derrota do outro também. Vai ficar um vazio. E aí, nesse vazio, eles vão cair no ostracismo. E aí, eles vão morrer, politicamente falando, um e outro. Então, assim, eles ficam se degladiando, imagino eu, até um nível assim que, assim, não, beleza, até aqui é o tolerável, mais do que isso, não. E menos também não. Então, eles ficam ali, tentativa e erro, nesse embate aí do nós contra eles, eles contra nós. E isso, infelizmente, contaminou o resto da população da nação, e é o que você falou, agora, assim, então pega para capar, assim, tá um nível assim de animosidade muito elevado, que assim, nunca vi um troço desse, não sei quantas eleições a gente já testemunhou aí, né, desde a redemocratização. Você vota desde... Você sempre votou ou você já se absteve de votar? Não, eu já não estava no meu domicílio eleitoral, já justifiquei, mas Você morou fora também, né? também, mas eu também não estava no meu domicílio, mesmo assim, de repente eu não estava na cidade. Por um bom tempo, deixei o título aí em Santo André. Aí, não vou para lá. Sua família está aqui ainda? Só meu irmão. Meu irmão ainda tá. E aí eu, não vou lá para Santo André voltar. Aí deixava. Ou então, o meu estava aqui em Pirassununga, eu estava em Campinas, eu estava em Poços, enfim. Na realidade, entre aspas, sim, pensando tecnicamente, eu me abstive, porque eu não estava no meu domicílio. Entendi. Mas, assim, na hora que a Carla fica falando, esses relatos desses meninos, né? Meu pai mandou voltar, enfim e tal. Cara, me dá um fio na espinha. Não sei se você ia chegar a ler o 1984, de George Orwell. Que é de onde veio, né, o termo Big Brother, né? Aliás, que a grande população brasileira não sabe onde que veio o termo Big Brother. Assiste aquela porcaria todo ano, torce, né? Fica lá comentando. Mas, cara, sabe onde veio o Big Brother, o termo em si? O caboclo não vai saber responder. E aí, cara, assim, quando você lê aquele livro e olha nossa realidade, você fala, meu, tá faltando detalhe só que tá faltando. É detalhe. Tá? Aqui e em outros lugares também. Independentemente de qual corrente ideológica que vai prevalecer, que vai ganhar. Cara, é detalhe que tá faltando. Isso me dá um frio na barriga, assim, um frio na espinha. Quando vocês falam, estou com desespero, sem esperança, tal, aí você olha para essa população, com esses jovens, tudo alienado, não tem referência, não lê, assim, não conversa com quem é da área. Não é que ela falou, vai lá conversar com o professor de sociologia ou de história, sabe? Troca uma ideia com esses caras. Aprenda. Sai do seu mundinho. Aí eles ficam a grande mídia, né, ou seja, né, o grande irmão, o Big Brother, eles ficam, né, para eles, quanto mais alienado, melhor, né? Enquanto os caras só conseguirem falar de futebol, carnaval e samba, tá ótimo. E novela, tá ótimo. E Big Brother, tá ótimo. É tudo que eles precisam.